Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo Chachi pelo convite para participar da jornada Bichos do Morro. Para a gente é uma alegria estar participando desse evento. A gente já conhece o projeto Bichos do Morro, tivemos a oportunidade de interagir com ele nas nossas ações aí na Caatinga da Bahia. Parabenizar também a Universidade Federal do Recôncavo, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o apoio da FAPESB, pela realização desse evento. Esse evento é fundamental, na nossa opinião, na questão da formação dos alunos, para que eles entendam que é possível e consigam visualizar os campos de atuação onde eles estão desafiados a atuar. Nossa experiência está muito relacionada à atuação no terceiro setor. Então, fazer uma rápida apresentação. Eu me chamo Jorge Veloso, já conheço alguns dos senhores que estão na mesa. Sou graduado em administração pela Faculdade de Tecnologia e Ciências do Alto Paraíba e já atuo no terceiro setor há 25 anos. Então, eu me sinto muito à vontade de falar da atuação do terceiro setor, dessa interação do homem com a natureza, porque é uma coisa que a gente já faz há muito, muito tempo. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou graduado em administração pela FATAP, aqui de Minas Gerais, e já atuo no terceiro setor há mais de 25 anos. Minha primeira experiência profissional foi na OCT, que era a Organização de Conservação de Terras do Baixo Sul da Bahia, era uma instituição à época apoiada pela Fundação Odebrecht. Lá a gente teve o primeiro contato com as questões relacionadas à conservação e tivemos uma noção, uma formação naquele momento muito importante no sentido de entender que qualquer organização, qualquer atuação que se pretenda ter no terceiro setor, você tem que ter um foco muito claro na sustentabilidade, na gestão financeira, enfim, esses aspectos acabaram formando as diversas ações que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Em 2004, nós tivemos a oportunidade de fundar o Instituto Água Boa, que esse ano a gente comemora 20 anos. Em 2006, fomos cofundadores de uma outra instituição que se tornou nossa parceira ao longo desses anos todos, que é o Instituto Inamata. De 2006 a 2010, participamos do Conselho Estadual do projeto Corredores Ecológicos, que foi uma iniciativa fantástica, desenvolvida sobretudo na Mata Atlântica, e que nos deu a visão da importância de interconexão de paisagem. A gente pensar que nenhuma ação de conservação ela se desenvolve de forma isolada. Então, ali a gente teve a oportunidade de implementar 3 corredores, planejar e implementar 3 corredores. Foi o corredor de Restinga, o corredor Papuã-Pratigi e o corredor de Serra das Onças, todos três geograficamente localizados no sul da Bahia. Bom, de lá para cá, nós colecionamos alguns parceiros institucionais muito importantes, focamos a nossa atuação de 2010 até 2012, 2013, na formação de corredores por meio de planejamento de paisagem e criação de reservas legais. Então, a gente imaginava, naquela época, que a interconexão planejada de reservas legais podiam criar espaços permeáveis para a fauna. Isso foi uma estratégia que deu muito certo. A gente chegou a planejar e apoiar proprietários rurais na alocação de 15 mil hectares de reservas legais. Isso foi um salto bem legal. Aí acontece um fenômeno divisor de águas, que foi o Código Florestal. Então, chega o Código Florestal e torna as reservas legais obrigatórias para todos os proprietários. Então, os apoios que a gente tinha até então para criação e planejamento de reservas legais, eles se estancam naquele momento, já que passa a ser uma obrigação dos proprietários, e aí a gente tem um primeiro contato com as RPPNs. As RPPNs, a gente acabou sendo a nossa principal motivação de trabalho ao longo dos últimos 14 anos, entendeu? De 12 anos, entendeu? Ao longo desses 12 anos, nós tivemos diversos parceiros institucionais, como o SOS Mata Atlântica, Fundação Boticário, TNC, Funbil e CFDD, alguns fundos que nos financiaram e nos proporcionaram chegar em resultados que a gente hoje tem muito orgulho de ter produzido junto com o Ministério Público, o nosso principal parceiro institucional contínuo ao longo dessa trajetória foi o Ministério Público do Estado da Bahia, e nós iniciamos essa trajetória de RPP inicialmente com um programa chamado Programa Floresta Legal, que durou acho que até 2020, e a partir de 2020, 2021, a gente começou com o programa Biomas da Bahia, que o doutor Pablo Almeida já deve ter se referido a ele, e do qual nós temos muito orgulho. Hoje, em parceria com o Ministério Público e com alguns outros parceiros, a gente desenvolve o que a gente considera que talvez seja o maior programa de RPPNs do Brasil. São 64 RPPNs já reconhecidas pelo poder público, e aí a gente vai
faz uma deferência especial ao INEMA, que foi nosso parceiro inicial, era onde a gente averbava as RPPNs inicialmente, e, na sequência, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, que passou a ser o órgão que chancela a criação de RPPNs na Bahia. Então, a gente tem, ao longo dessa trajetória, aí, uma história bem rica de interação com o terceiro setor, de busca de parcerias, de entendimento da importância da participação da sociedade civil no contexto da conservação de áreas protegidas no Brasil. Falando em participação da sociedade civil, eu acho que fazer um rápido contextualização de como isso ocorre. Em 1977, o então IBDF, extinto, eu acho que está extinto hoje, tem a primeira iniciativa de formalizar essa participação da sociedade civil, dos proprietários particulares de terra, com a criação da reserva particular de animais nativos. Então, essa iniciativa ela acontece em 77, ela foi provocada pela sociedade, que naquele momento sentia necessidade de criar espaços protegidos e, de certa forma, legalmente protegidos. Isso avança de 77, quando chega em 90, a gente tem a primeira legislação, que foi o decreto 98.914 de 1990, que cria a figura das RPPNs. Eu acho que esse momento é um divisor de águas para a gente. Ainda não era o ideal, a gente vai avançar um pouquinho disso, mas o fato da gente criar um tipo de unidade de conservação, entendeu? Onde a sociedade civil pudesse participar de forma mais ativa na proteção dos ativos ambientais no Brasil, isso foi, sem dúvida, um divisor de águas. Essa legislação ela é aperfeiçoada em 96, com o decreto, passam a ser uma referência para a conservação mundial no ano de 2020, com a criação da Lei 9.985, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Aí a gente criou um grande divisor de águas, porque até então eram iniciativas que eram reconhecidas pelo poder público, mas a partir do SNUC, a conservação privada passou a fazer parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, em 2000, a gente, com a criação do SNUC, se cria uma categoria específica, que foram as reservas particulares do patrimônio natural, e daí em diante é uma história de muito sucesso, entendeu? Que a gente saiu colecionando resultados ao longo do Brasil. Hoje, a gente tem no Brasil cerca de 1.840 RPPNs, entendeu? É um número bastante significativo, e elas juntas conseguem proteger algo em torno de 840 mil hectares. Então, assim, imaginar que a gente conseguiu criar no Brasil uma ferramenta que possibilita que a sociedade civil dê esse nível de contribuição é simplesmente fantástico. Nós do Instituto Água Boa, a gente vem trabalhamos nos 3 biomas no estado da Bahia, estendemos recentemente esse trabalho de criação de RPPN para os estados de Minas Gerais e estamos em tratativa com o estado de Goiás para ampliar esse programa, que é um programa notadamente reconhecido como um programa de sucesso, e a gente imagina que a interação com a sociedade civil, o terceiro setor, o poder público, a academia, ele é, sem dúvida, um formador de opinião. A gente consegue criar um case a partir disso para que outras organizações possam estar trilhando esse caminho. Claro que não somos só nós que fazemos RPP, tanto que o número é um número significativo. A gente chama atenção para o caso do Água Boa, porque a gente conseguiu, através de alianças institucionais, alianças com o Ministério Público, com os governos, criar um case e mostrar para a sociedade que é possível, sim, independente da gente ter uma grande organização, uma grande corporação por trás financiando conservação no Brasil, a gente está estendendo essa proteção, apoiando proprietários rurais e consolidando áreas de relevante interesse para a conservação nos biomas brasileiros. Notadamente, na Caatinga, nosso desafio se iniciou com um convite do Dr. Pablo Almeida, que nos convidou. A gente trabalhava na Mata Atlântica até 10 anos atrás. Dr. Pablo, então, promotor de meio ambiente regional da Regional de Jacobina, convidou o Instituto Água Boa, e nós tivemos muita honra de seguir com esse trabalho, começar a construir esse trabalho de RPPN de forma mais sistematizada, mais organizada e mais arrojada na Caatinga da Bahia. Hoje, a gente tem na Caatinga uma quantidade expressiva de RPPNs já criadas. O nosso trabalho em parceria com o Ministério Público no bioma Caatinga já resultou em quase 20 RPPNs, tornou o município de Jacobina o terceiro município do estado da Bahia com o maior número de RPPNs, e a gente tem muito orgulho disso. Nós sempre tivemos uma inquietude muito grande, porque a gente sempre trabalhou muito com proteção de fauna, proteção de flora, e a chegada da parceria com a Universidade Federal do Recôncavo foi uma coisa que nos alegrou muito. E assim, a gente já vinha tocando um programa de monitoramento de diversidade de fauna com o Ministério Público do Estado da Bahia, e a partir da chegada do
do projeto Bichos do Morro, a gente teve a oportunidade de interagir com a universidade e de usufruir um pouco dessa produção de conhecimento tão importante dentro da universidade. Então, assim, nosso desafio é, enquanto terceiro setor, transformar ideias, sonhos em realidade, estar desafiando organizações governamentais e empresariais a estarem apoiando. Então, assim, eu cito, por exemplo, a iniciativa que a gente está implementando agora. Aqui no estado de Minas Gerais, estamos em tratativa disso em Goiás e na Bahia, que é convidar o poder público. E aí vocês imaginam, nós do terceiro setor, a gente atua já, não só o Instituto Aquaboa, o Instituto Inamata, as diversas organizações, elas atuam captando recursos de editais e executando atividades. Aí a gente tem, paralelo a isso, as secretarias estaduais de meio ambiente, que têm uma missão institucional de cuidar, mas enquanto governo, e a gente tem instituições como IBAMA e ICMBio, que também são governo, mas numa instância de governança um pouco acima, e as secretarias municipais de meio ambiente. O que a gente está tentando fazer nesse arranjo institucional é tentar trazer para a mesa a academia, as secretarias municipais de meio ambiente, as secretarias estaduais de meio ambiente e os órgãos federais de meio ambiente, para que a gente consiga fazer planejamento integrado de ações. Porque a gente nota que, às vezes, você tem as unidades de conservação federais, você tem as unidades de conservação estaduais e a gente tem as unidades de conservação privada. E a academia, que faz um trabalho fantástico em todas essas instâncias de governança. Ainda tem as unidades de conservação municipais também. Então, a gente tem a academia interligando todo mundo. O que é que a gente está tentando fazer agora? Através da atuação do terceiro setor, a gente tentar botar todo mundo na mesa para definir áreas prioritárias de atuação conjunta e assim a gente potencializar recursos, potencializar resultados de conservação, focar em espécies criticamente ameaçadas, identificar espécies que estejam vulneráveis e dedicar uma atuação mais focada nesses nichos de conservação. Então, para a gente é um prazer imenso estar participando do Bicho do Morro, estar podendo dizer para essa turma que está chegando aí, dos graduandos, entendeu? Que o mercado espera muito de vocês, muito, sobretudo o terceiro setor. Eu diria que o novo mercado de trabalho é um mercado desafiador para os jovens, o mercado que eu fui apresentado, que eu convivi há 25, 30 anos atrás, não é o mesmo mercado. Então, se a gente se forma hoje na academia e olha para o mercado buscando um mercado de trabalho, eu diria que é um desafio gigantesco para quem está se formando. O grande diferencial vai ser quem conseguir olhar para a natureza e enxergar nichos de trabalho, nicho de atuação empresarial para conservação. É como eu falei lá no começo da minha fala. Eu acho que o diferencial do Instituto Água Boa sempre foi tratar a conservação de forma empresarial. Ou a gente faz isso, ou a gente atua dessa forma, ou a gente não sobrevive. Então, eu acho que para os alunos a grande mensagem é essa, gente, olhem para o meio ambiente. Os desafios de conservação, eles crescem ano a ano, as responsabilidades, a chamada de responsabilidade que está acontecendo de forma global para um olhar diferenciado para a fauna, para a flora, para a conexão de paisagem, ele é uma coisa crescente, mas sem dúvida, quem conseguir entender que esse desafio de atuar na proteção da biodiversidade de forma empresarial, olhando isso, olhando e contribuindo, entendeu? Com inovação, com pesquisa, com estudo, esse daí vai ter sempre espaço no mercado de trabalho. Então, assim, é uma alegria estar podendo me dirigir a alunos, a futuros pesquisadores, a futuros coordenadores de organizações como a nossa aqui. Hoje, eu estou superintendente da Fundação Biodiversitas, que é uma das 5 maiores organizações não governamentais do país. Continuo tocando trabalho na Bahia, enquanto presidente do Instituto Água Boa e parceiro do Instituto Inamata, do Ministério Público, da Fundação José Silveira, do Estado da Bahia, esticando agora, crescendo o escopo do trabalho aqui em Minas Gerais com a Fundação Biodiversitas. A Fundação Biodiversitas é uma instituição de 36 anos, sempre teve um foco muito parecido com a nossa linha de atuação na Bahia, daí o fato da gente estar aqui, mas muito voltado para a produção de conhecimento científico. Então, a gente teve a oportunidade aqui de produzir as primeiras listas de espécies ameaçadas, ajudar e colaborar com a criação de algumas unidades de conservação públicas e privadas em Minas. E aí a gente soma essa experiência da Bahia, do Instituto Água Boa, com criação de unidade de conservação privada, com planejamento de permeabilidade de paisagem através de corredores regionais de biodiversidade, e traz isso para uma grande instituição, imaginando que a gente possa estar potencializando esses resultados que a gente já construiu na Bahia de forma agora mais nacionalizada. Então, a gente já está planejando uma atuação em 3 estados. Como eu falei, a Biodiversitas ela sempre teve um foco na proteção de espécies ameaçadas, mantém hoje 4 reservas que protegem espécies ameaçadas, talvez lidere um dos programas mais bem-sucedidos no Brasil de proteção de espécies ameaçadas, que é o caso da arara azul de Lear, lá em Canudos,
Lá a gente começou o trabalho há 30 anos atrás, tinham 36 araras soltas na natureza, e pelo segundo último censo do SEMAB, a gente contabiliza quase 2.200 araras. Então, isso é um caso. O segundo caso é do Muriqui do Norte, aqui no centro de Minas Gerais, município de Simonésia. A Fundação também mantém há mais de 20 anos uma reserva lá para proteger uma população de Muriqui do Norte. Ao longo desses 20 anos, a população quase que dobrou. Então, é sinal que as ações de conservação via RPPN foram muito acertadas. Mais recentemente, há 12 anos atrás, a gente começou a adquirir umas áreas numa região que é um case de conservação, que é a Mata do Passarinho. Essa Mata do Passarinho, para vocês terem uma ideia, é um fragmento de floresta de aproximadamente 4.000 hectares, mas que abriga 50% da fauna de todo o estado de Minas Gerais. Além dentro desses 50%, 17 espécies globalmente ameaçadas e uma que só existe lá, que é o entufado baiano. E nossa quarta reserva aqui em Minas é a reserva do Ninho da Tartaruga, que protege o cágado do Paraíba, que é uma espécie de quelônio criticamente ameaçada. E a gente vem somando essas experiências. A experiência do Água Boa, de já ter criado, junto com o Ministério Público e com outros importantes atores institucionais, como Fundação Biodiversitas, Fundação Boticário, Funbil, 64 reservas particulares já reconhecidas hoje. Eu acho que a gente tem um histórico bem legal e uma projeção. É como eu falava para vocês, o grande desafio que está posto é a gente inovar. Então, assim, criar RPPNs é muito legal, é um desafio. A gente, hoje, com a experiência de 20 anos trabalhando com conservação em terras privadas, a gente já conhece um pouco da metodologia, sabe que existe uma demanda reprimida de uma quantidade incrível de proprietários que gostariam de ter as áreas formalmente protegidas, mas que não estão dispostos a investir 30, 40 mil reais para criar essas reservas. Então, o desafio do terceiro setor é buscar esse recurso onde ele existe, e ele existe, entendeu? E alocar esse recurso de forma que a gente possa estar protegendo, apoiando esses proprietários na criação de suas reservas. Conexão com o projeto Bichos do Morro é entender a diversidade de fauna de cada ambiente que a gente vai proteger com RPPNs. Então, lá atrás, a gente, em parceria com o Dr. Pablo, aí, com o Ministério Público do Estado da Bahia, a gente criou o Programa de Monitoramento de Diversidade de Fauna. Por quê? A gente entendia naquele momento, e seguimos acreditando nisso, que se eu crio uma reserva particular, num determinado bioma ou espaço geográfico, e eu entendo que tipo de fauna transita ali, que tipo de fauna a gente está protegendo ali, eu tenho uma noção bem clara se eu preciso esticar essa proteção a um corredor maior ou se aquela reserva ali ela é uma reserva isolada. Então, se ela consegue, se eu tenho pequenos mamíferos, animais de pequeno porte ali, e aquela reserva ela está ligada, está interligada com outros fragmentos florestais, muito bem. Mas se de repente eu crio uma RPPN e consigo visualizar, através do monitoramento de fauna, que ali eu tenho grandes mamíferos, que eu tenho grandes predadores, como onças, etc., significa dizer, olha, esse ambiente que você está protegido é somente um espaço. Esse animal aqui ele precisa de 70 quilômetros quadrados. Isso para a gente é uma orientação de planejamento que nos diz que a gente precisa planejar melhor aquela paisagem, que a gente precisa provocar os demais atores institucionais para que a gente consiga fazer ali um corredor, para que a gente consiga fazer ali um processo de interação com a comunidade, explicar para eles que a gente precisa manter a fauna, entendeu? E fazer com que as pessoas comecem a admirar a fauna, porque a gente tem um instinto predador de caça, entendeu? O ser humano tem um instinto predador de caça que a gente precisa diminuir, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos uma das espécies que habita esse planeta. E quando a gente entende isso, a gente começa a olhar, não caça, mas começa a olhar os bichos como fauna, entendeu? É aquela mesma coisa, a gente olha para um fragmento, aquilo não é um mato, não é uma floresta repleta de biodiversidade dentro. E esse é um dos motivos que a gente consegue sensibilizar os proprietários para que eles comecem a olhar para aquele fragmento que está dentro do imóvel dele de uma forma diferenciada e admirar e querer interagir mais com a natureza e ter orgulho de criar um espaço protegido para a biodiversidade, para que as futuras gerações possam usufruir disso. O monitoramento de fauna é uma peça fundamental nesse processo. Porque naturalmente, quando você entra num fragmento florestal, você entra e não vê nada. A impressão é que você está ali andando num deserto verde com algumas exceções de ave e fauna, que são animais que ficam ali tomando conta, viu um ser humano, começa a cantar e aí aquela comunicação já faz com que todo mundo se esconda. Quando a gente consegue fazer o monitoramento de fauna, como o projeto Bichos do Morro, a gente, primeiro, começa a produzir conhecimento científico, começa a descobrir espécies novas, é o caso do bicho do morro lá, e a gente começa a sensibilizar as pessoas. Mostrar para elas, olha, aquela floresta ali que você de vez em quando pensa em derrubar, pensa em queimar para que você tenha mais área de cultivo, aquilo ali é um habitat que tem e abriga centenas de espécies diferentes. E isso é um patrimônio. Um outro argumento que a gente sempre fala
com as pessoas é que, como eu falei, o mundo está num processo de transição. Hoje a gente ainda não consegue, ou consegue de forma incipiente, pagar pela proteção da biodiversidade. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Então, as pessoas às vezes ficam muito inquietas. Poxa, eu criando o RPPN, como é que eu ganho dinheiro com isso? Crédito de carbono vai funcionar? E a gente sempre fala, olha, tenha paciência histórica, vamos fazer a proteção da biodiversidade. Isso, quando você faz a proteção, está protegendo recursos hídricos, sua atividade econômica agrícola do lado está sendo amplamente recuperada. A gente tem N casos em que a restauração de ambientes ou a proteção efetiva de ambientes fez ressurgirem rios que estavam desaparecidos há anos, e isso agrega valor para a atividade econômica. Então, são diversos aspectos que a gente pode estar conversando com proprietários e convencendo proprietários. Eu diria para os alunos, para os graduandos aí, que o desafio de vocês é muito grande, mas ao mesmo tempo que a gente não, que o mundo do trabalho ele está mudando, os espaços de trabalho, carteira assinada, contratados, eles estão diminuindo, as oportunidades relacionadas à conserva, as oportunidades profissionais relacionadas à conservação da biodiversidade, elas só crescem, só crescem. Cabe a nós olharmos para essas oportunidades como desafio, entendeu? E tá sempre imaginando novas estratégias que possam ampliar essa proteção, mas que ao mesmo tempo gerem algum tipo de retorno financeiro para os proprietários e um retorno de proteção para a biodiversidade. Então, eu acho que, em síntese, gente, é um pouco isso a minha fala, dizer para vocês que acreditem no terceiro setor. Eu sempre acreditei muito no potencial do terceiro setor, sempre acreditei muito na parceria e nessa relação íntima da proteção da biodiversidade, com a produção de conhecimento científico, e fico feliz demais de estar participando do Bicho do Morro, porque o Bicho do Morro é uma iniciativa exemplar disso. A gente está protegendo fauna, a gente está protegendo biodiversidade, documentando, registrando, pesquisando e, ao mesmo tempo, apoiando organizações do terceiro setor que são focadas em proteção de hábitats e apoiando proprietários rurais, mostrando para ele a riqueza dessa biodiversidade. Recentemente, a gente participou de uma discussão, que é uma discussão inovadora. Aí eu falo para vocês que as oportunidades elas estão surgindo a partir do momento que a gente está vivendo de crise climática. Cada vez a atenção vai estar mais direcionada para ações e atividades que mitiguem esses impactos. Então, a gente recentemente participamos de uma iniciativa de pagamento por serviços de biodiversidade para RPPnistas, e a Bahia é um estado pioneiro nisso. A gente já está pagando isso para algumas RPPNs. Como é que isso funciona? Uma vitrine virtual, onde a gente bota lá as informações das áreas particulares protegidas, e a partir da proteção dessas áreas, a partir da identificação dessas áreas, doadores internacionais entram e vão lá e aportam recursos para proteção da fauna e flora. Então, isso que seria, no passado, uma promessa de ação, hoje já é uma realidade. A gente já teve a oportunidade de participar de interlocução de 6 das 66 RPPNs que a gente criou até hoje com o apoio do Ministério Público. E a boa notícia é que a gente está se desafiando aí agora a chegar à centésima RPPN. A gente já tem 64 RPPNs formalmente reconhecidas. Atualmente a gente tem 26 processos, 22 processos em trâmite dentro do órgão ambiental, e até o final do ano a gente, se não até dezembro, mas até fevereiro, a gente vai bater essa marca histórica aí de estar podendo criar e apoiar 100 RPPNs. É um marco significativo, um desafio para nós do terceiro setor. Ao mesmo tempo que a gente se orgulha muito disso, a gente sabe que a velocidade que a gente precisa implementar e criar essas novas reservas, elas precisam ser aceleradas, e a gente precisa trazer novos parceiros para esse desafio. E os novos parceiros, gente, são vocês da academia, são vocês, futuros profissionais da área de conservação, que vão estar atuando em apoio à conservação. Eu diria que um dos grandes desafios hoje do terceiro setor está nessa sucessão de liderança. Hoje, a maioria dos executivos do terceiro setor que eu conheço estão acima dos 50 anos. E a gente precisa urgentemente de sangue novo, de gente nova, para que a gente possa estar fazendo essa transição de conhecimento, para que a gente possa estar dinamizando esse processo. E assim, ó, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando de dinamizar processo e aumentar velocidade. Eu falei para vocês, a gente tem 20 anos nesse desafio de criação de RPPN, de planejamento de paisagem. Nesses 20 anos, a gente já conseguiu construir um resultado fantástico, que é apenas duas organizações, junto com o apoio do Ministério Público e alguns outros parceiros institucionais apoiando. A gente chegar a 100 RPPNs no final do ano, mas a gente está desafiado aí pelo governo federal, num projeto que a gente está em negociação com um parceiro internacional, de criar 60 RPPNs em 24 meses. Então, vocês imaginam a velocidade e a demanda que o mundo tem colocado na mesa para ações de conservação, de reparação, de restauração, de espécies ameaçadas e de ambientes ameaçados. Então, assim, a mensagem final que eu digo para vocês é: se preparem.
o mercado conta com vocês, entendeu? Tenham em si que vocês precisam fomentar esse espírito empreendedor. O terceiro setor, ele tem essa característica, ele não é um mercado de trabalho, onde você senta o salário certinho, chega no final do mês, é um espaço onde você, criativo, você empreendedor, vai ter um espaço de desenvolvimento de trabalho muito interessante. A sociedade espera isso. As organizações como Biodiversas, como Instituto Água Boa, como Instituto Inamata e outras tantas, elas estão fomentando esse caminho, entendeu? Para que novas organizações possam chegar, para que esse diálogo entre o terceiro setor, o governo e as empresas estejam cada vez mais sedimentados. As empresas têm um desafio imenso de estar trabalhando ESG nos próximos anos. Essa é uma pauta que vai pautar o desenvolvimento das empresas e os alunos, os pesquisadores, os profissionais da área de conservação que estiverem antenados com isso, com essa oportunidade, eles vão conseguir transformar a obrigação das empresas em proteção de biodiversidade e, sem dúvida, um mundo muito melhor para se viver. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente faz. Claro, não sou eu, não é duas, não é três, é uma equipe bem grande de pessoas que estão por trás da gente. Cada pequeno projeto envolve um núcleo produtor de resultados, algumas parcerias institucionais muito importantes e assim, parcerias também com empresas de consultoria, porque às vezes a gente é desafiado por um financiador a desenvolver diversas ações e esse espírito empreendedor nos diz, olha, você não pode dizer não. Se você não tem a equipe técnica, identifique, selecione ou de alunos, de colaboradores, ou, preferencialmente, de empresas correlatas que desenvolvam esse trabalho, gerencia e garanta a qualidade. É isso que a gente tem feito. Os desafios estão postos para o terceiro setor, são gigantes na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa, enfim, em todos os biomas brasileiros. E, em particular, na Caatinga, a gente tem esse desafio dessa nova matriz energética que chega aí, entendeu? Acho que existe um espaço muito grande para se discutir os impactos e positivos e negativos dessa nova matriz energética. Nós participamos de algumas conversações, criamos uma RPPN ao lado de um parque eólico, uma RPPN de 600 hectares que tem uma biodiversidade fantástica e, neste caso específico, ele não impactou essa biodiversidade. Então, assim, desafiar esse setor de energia eólica, desafiar esse setor de energias renováveis que estão chegando na Caatinga, para, junto com a academia, junto com o terceiro setor, aprofundar as pesquisas para avaliar impactos positivos e negativos, eu acho que é um desafio bem grande e que, ao mesmo tempo, se reporta o que eu falava para os alunos aí no começo, é um supermercado de trabalho, sabe? É um supermercado que a gente pode sentar, descobrir, achar alternativas, buscar alternativas, sugerir alternativas, pesquisar novas tecnologias. Eu acredito muito que os próximos anos serão anos de grandes mudanças em relação à conservação da biodiversidade e de grandes impactos em função desse processo de mudanças climáticas que a gente está vivendo. Então, assim, não dá para a gente imaginar que as mudanças que aconteceram nos últimos 50 anos, então, a velocidade das mudanças vão levar 50 anos para ser duplicadas. Infelizmente, não vão. Entendeu? A aceleração das mudanças e dos impactos das mudanças climáticas, elas desafiam a academia, desafiam o terceiro setor por novas estratégias de conservação e numa velocidade muito maior do que a gente estava acostumado a fazer. Aí eu falar desse novo projeto de 60 RPPNs e olhar para a Caatinga, especificamente a Caatinga da Bahia, e imaginar que a gente aí tem sim uma oportunidade fantástica de fazer conservação, sabe? De estar discutindo com um setor produtivo que está chegando forte nessa região. Graças a Deus a gente tem a parceria do Ministério Público do Estado da Bahia, do Ministério Público como um todo. Eu acho que o Ministério Público é uma trincheira importante para a sociedade civil, de negociação, de criação de alternativas e assim, juntos, terceiro setor, academia, governos e setor produtivo, se a gente conseguir dar uma receita para a gente trabalhar juntos em prol da biodiversidade, eu acho que todo mundo está ganhando. Imaginar que vai existir uma atividade econômica de impacto zero é utopia. Então, a gente tem que entender que toda atividade econômica, ela traz consigo um determinado impacto. O que nós podemos fazer enquanto sociedade civil é mitigar esse impacto. Mitigar esse impacto e, com as condicionantes desses empreendimentos, proteger e ampliar a proteção a espaços criticamente ameaçados, sobretudo na Caatinga, imaginando que as mudanças climáticas vão significar nos próximos anos desafios gigantescos para a proteção da biodiversidade, para a proteção dos fragmentos florestais e restauração, então, vai ficar cada vez mais desafiador fazer. Então, que a gente conseguir proteger de espaço
com vegetação nativa, atividades econômicas que permitam a manutenção desses espaços protegidos, na minha concepção, serão sempre atividades econômicas que a gente vai olhar com bons olhos. Você imagina um parque eólico em comparação à atividade de pastoreio, por exemplo. Você chega numa fazenda de pasto na Caatinga, no bioma Caatinga, você tem que abrir 2, 3 mil hectares de área para poder transformar em pasto numa atividade que muitas vezes na Caatinga não é sustentável. Mas a gente imaginar que existem outras alternativas econômicas e que essas alternativas econômicas, junto com a academia, com a supervisão do Ministério Público, entendeu? E com o setor produtivo, pensando de forma sustentável, elas podem manter e proteger a Caatinga, é isso que a gente acredita e é isso que nos motiva cada vez mais a estar atuando, estar buscando novas parcerias, estar se congratulando com a universidade, que é sempre muitíssimo bem-vinda nesse processo. Então é isso, gente. É agradecer mais uma vez ao professor Gustavo pelo convite de participar da Jornada Bicho do Morro, parabenizar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a FAPESB, pelo apoio e pela realização do evento, e dizer que estamos abertos, gostamos muito dessa interação com a academia, e a vocês, alunos, nos procurem, que a gente vai ter sempre tempo para conversar, para bater papo, para indicar para vocês. O professor Gustavo é parceiro, o professor Milson é parceiro também, aí a gente interage com esses dois professores muito aí na universidade, e estamos muito felizes de estar podendo socializar um pouco da nossa experiência e da nossa vivência ao longo desses últimos 25 anos na conservação dos biomas da Bahia e agora do Brasil. Muito obrigado.